E aí veio um menininho e falou assim, tia, olha, eu fiz. E aí a hora que eu vi o desenho dele, que eu tinha ensinado, eu falei, é isso. Foi nessa hora que eu decidi que eu queria ser professora. Hoje eu recebo a Isabel Rodrigues, ou melhor, ela me recebe porque eu estou aqui na escola dela. Ela é ilustradora, autora de livros infantis e fundadora do Tarsila Espaço Criativo, uma escola de desenho onde também atua como professora. Inserida no universo das artes desde a infância, a Isabel sempre teve uma paixão intensa por desenhar. Formou-se em arquitetura e urbanismo pela UFG e, ao longo da trajetória, estudou ilustração na França, aprofundando ainda mais a sua linguagem artística. No seu trabalho de conclusão de curso, uniu duas paixões, o desenho e a cidade, criando um livro infantil sobre arte déco de Goiânia, um marco do seu olhar sensível e educativo sobre a arte e o mundo ao seu redor. No episódio de hoje, nós conversamos sobre ilustração, infância, processo criativo, educação artística e o desafio de transformar arte em profissão. Obrigado por me receber aqui, Isabel. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu subo, né, nessa área que não é nova, né? Tem quanto tempo que você está aqui? Tem um ano que eu tô nessa sala nova. Massa, legal. Obrigada a você. E aqui, tudo acontece nessa sala? Sim, todas as aulas são feitas aqui nessa sala e em breve vão ter algumas aulas acontecendo na sala de baixo também. Massa. Para quem está só ouvindo a gente, né? A gente está aqui na escola, numa sala bem espaçosa, que tem uma entrada de luz legal, com luzes também artificiais que compõem, né? Umas mesas gigantescas para as pessoas desenharem, um quadro enorme também ali e uns desenhos também do outro lado ali. Então é muita cor, tem muita cor aqui. Então vamos começar, né, Isabel? Como é que você foi inserida no mundo das artes, né, na sua infância? O que aconteceu? Então, desde pequena, eu comecei com 3 anos de idade a fazer curso de artes. Eu fazia balé, música, aí eu comecei a fazer piano, artes plásticas e teatro. Então, eu fazia todas essas coisas e fiz até os meus 16 anos, mudando de algumas atividades, mas sempre trabalhando esse meu lado artístico. E sempre foi o desenho que se destacou mais. Entendi. E foi uma influência da família, assim, uma coisa que ou era uma vontade sua que você ia pedindo? Você lembra? Foi uma influência maior do meu pai. Ele que falou que ia me colocar e desde que eu comecei depois eu não parei mais. Massa, legal. E o que o desenho representava para você lá? Você consegue lembrar o que você sentia enquanto desenhava? Eu consigo lembrar de algumas coisas. A primeira é que eu me concentrava tanto que parece que eu me transportava para outros lugares e que o tempo passava muito rápido. Eu passava horas e horas desenhando e o tempo voava. E outra coisa é que eu sempre gostei de fazer coisas muito engraçadas. Eu sempre fui muito criativa. Eu gostava de fazer um desenho e dar para alguém e a pessoa rir, sabe? Então, até quando eu era pequena, eu falava que eu queria fazer charge, essas coisas. Que massa, legal. Inclusive, você me deu um desenho já, né? Primeiro show que eu fiz, o Lucas, a Gabriela e eu, a gente estava lá, terminou o show e a gente recebeu, eu e a Gabriela, um guardanapo com o desenho da gente, né? Da gente tocando na banda, assim. Muito legal. Eu tenho esse desenho emoldurado lá em casa e a gente vê esse desenho todo dia. No espacinho da música lá tá esse desenho. Muito legal, eu adoro ele. E essas coisas que você sentia na sua infância, do tempo passar e tal, e dessa coisa de você ter essa graça, né? Você ainda sente hoje quando você desenha? É o mesmo sentimento? Olha, eu acho que eu tive alguns momentos de que não foi tão assim, de engessamento do desenho, principalmente quando eu estava fazendo arquitetura. Assim, eu acho que foi uma quebra da criatividade. Mas hoje em dia eu tenho resgatado esse lado. Outra coisa também é que o desenho sempre foi uma questão de só de antigamente, né? Era um hobby, uma coisa, um prazer. E hoje em dia é um trabalho. Então, eu fiquei muito tempo também não querendo descansar no desenho. Uhum.
porque me cansava. Entendi. E isso é uma coisa, né? Porque muita gente usa a arte, para quem não trabalha com arte, né? A arte normalmente vira aquele lugar do descanso, né? Do hobby mesmo, né? Da coisa assim, agora eu vou sair da minha realidade e vou entrar nesse mundo, né? O mundo do artístico e que ele é mais calmo. Mas pra gente que já trabalha com arte, é difícil, né? A gente tem que achar outro. Você tem algum hobby? Tenho alguns. Eu faço aula de dança. Não sou nada boa, mas eu acho que é um momento meu de descanso, de relaxamento. E leitura também, eu gosto muito de ler. Legal. Algum livro que você está lendo recentemente que você fala, uau, esse aqui... Eu acho que um que eu li, o último que eu gostei muito foi Kafka à Beira-Mar, do Murakami. Muito bom. Legal. Murakami, eu acho que eu já li uma trilogia que ele tem. 84? Uhum. Eu amo. Meu Deus, é muito bom mesmo. Uhum. Seríssimo, né? Eu adoro. Uhum. A arquitetura é um curso que suga as pessoas, né? Suga energia, vida, tá embora um monte de coisa, né? Sim. Mas você sente que isso é uma coisa... Foi um benefício você fazer arquitetura? Sim, eu acho que foi um grande benefício, primeiro, de amadurecimento pessoal. Então, eu acho que qualquer curso superior que você faz é muito, muito importante para você amadurecer mesmo, pelas conexões que eu fiz na faculdade. E eu acredito que todo o curso, não as matérias específicas em si, mas o curso de arquitetura faz você ter um olhar diferente para as coisas, um olhar mais crítico, mais afiado. Então, eu acho que é bem importante. E você tem um livro, né? Onde você conseguiu unir as duas. Você tem um livro aí? Tem. Pra gente... Quer que eu pegue? Quero. Para quem tá só ouvindo de novo, ela pegou um livro aqui, que é o Goiânia e o Art Deco, onde ela tem a personagem dela, que é a Carmen, certo? Uhum. E a Carmen vai passeando pela arquitetura goianiense, né? Esse foi seu TCC? Foi meu TCC. Então, o TCC, ele, de arquitetura, geralmente, na maioria das vezes, você faz um projeto arquitetônico. E eu já estava sofrendo, pensando que ia ter que fazer um projeto arquitetônico nesse TCC. E lá na UFG, a gente tem a possibilidade, eu não sei quais outras faculdades têm isso, mas tem a possibilidade de ser um TCC teórico na arquitetura. Não são todas que têm. E aí eu decidi, vou fazer um TCC teórico. E nessa época eu já estava dando aula para crianças. E eu pensei, vou juntar as duas coisas, vou fazer um material didático, educativo. E aí foi que eu pensei no patrimônio arquitetônico de Goiânia, que é muito importante. E eu já tinha lido muito sobre, já tinha estudado e nunca tinha visto um livro infantil. E aí foi daí que surgiu a ideia de fazer o livro. E eu já tinha a personagem, que é a Carmen. E quando eu fui morar lá na França para estudar desenho, eu desenhava a Carmen passeando pelos monumentos importantes. Legal. Então começou, a Carmen primeiro visitou a França. Isso. E aí eu tirava foto dos monumentos e colocava ela lá passeando, turistando e tal. E aí eu voltei para cá e algum dia eu tava andando ali pela Praça Cívica, vi os monumentos lá e falei assim, por que eu não faço a Carmen andando aqui também? E aí eu resolvi desenhar, eu fiz algumas aquarelas dela passeando nos monumentos daqui de Goiânia. E aí o livro conta a história da Art Deco. Isso. Aí a Carmen, ela vai passear pela Praça Cívica e aí ela pergunta para a mãe dela, por que esses prédios são diferentes? E aí a mãe dela explica, são edifícios Art Deco. E aí ela, que é muito curiosa, decide pesquisar mais sobre. Ela vai na biblioteca e ela encontra um livro. Aí eu mostro o livro que a Carmen leu sobre o Art Deco. Legal, que massa. E aí depois que eu explico sobre o surgimento, né, sobre a vinda da capital para Goiânia, né, a fundação de Goiânia, aí eu mostro os monumentos e vou mostrando as características do Art Deco aqui no livro mesmo. Uhum. Muito massa, muito legal. E se alguém quiser comprar esse livro, tem como? Tem, comigo mesmo. Pode entrar em contato comigo que eu dou um jeitinho de entregar. Tá, perfeito. Tudo relacionado a Isabel eu vou deixar aí na descrição. Se você tá no YouTube, né, tá na descrição. Se você tá no Spotify, também tá na descrição do episódio dela, tá? Então você pode conferir tudo que ela falar. Tá, e aí, como é que foi estudar na França? O que foi isso? Você contou já um pouquinho, né? Pois é, foi uma época que eu tava
muito perdida com a arquitetura, eu não sabia direito o que que eu queria, sabia que eu gostava de desenhar. E aí eu tenho uma prima que mora lá na França. E ela falou, vem morar comigo. Aí eu resolvi, eu tranquei o curso, fui. Aí eu fiz cursos de francês, eu trabalhei lá como babá. Legal. E aí eu fui... A minha prima foi me ajudando, né? Porque eu não falava muito. Então ela foi me ajudando a encontrar uns cursos. E aí eu ia fazendo, mesmo não sabendo muito francês, né? Eu ia me virando lá pra aprender. Mas foram muito bons os cursos. Que legal. Quanto tempo você ficou no total, você lembra? 9 meses. 9 meses. Então você voltou falando francês, pelo menos. Voltei. É massa, legal. É um idioma que eu tenho muita vontade. Eu não conheço uma pessoa que tenha terminado um Duolingo, Aham. a não ser eu, em francês. Sério? É. E não adiantou muito. Assim, adiantou, porque eu cheguei lá, quando fui visitar, aí eu começava falando em francês, aí a pessoa via que eu não era de lá, aí me mandava um inglês, e aí eu ia embora com o Desse inglês. jeito. É. Mas pelo menos, o pessoal falava, pelo menos em Paris, que era galera muito mal educada e tal. Mas como eu fui começando a falar francês, assim, né? Eles Nossa, respeitam. eram muito legal, assim, comigo. Não tive nenhum problema com isso. Aham. Tá, então você tem na sua infância aquela influência, aí chegou na hora de escolher o curso, você foi e fez arquitetura. Você chegou a trabalhar diretamente com arquitetura? Quando eu estava no meu último período produzindo meu TCC, eu fui procurar uma pessoa para fazer a apresentação do meu livro. E aí, a minha orientadora me indicou algumas pessoas que eram personalidades que trabalhavam com patrimônio aqui em Goiânia. E aí eu conversei com o Volney Yunis, que ele trabalha com patrimônio. Uhum. E aí eu enviei meu livro para ele e falei, olha, eu queria uma apresentação para o meu livro, você poderia fazer e tal. E aí mandei. E aí ele viu o livro e falou assim, olha, você pode vir aqui no meu escritório e tal. Aí ele me mandou o endereço, eu fui. E ele falou assim, você não quer trabalhar aqui não? Eu gostei muito do seu livro. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Eu acho que eu trabalhei por quase um ano lá. Então a gente trabalhava com todo tipo de patrimônio daqui de Goiânia, de outros estados. A gente fazia alguns projetos, então eu trabalhei em alguns projetos de restauração. Uhum. E a gente fazia muito trabalho de pesquisa também, sobre a história de Goiânia. Que legal, que massa. Eu achei que você tinha conseguido fugir do projeto. Uma arquiteta conseguiu fugir, mas quase, né? Quase, é. Massa. Aproveitando essa pausa rapidinho, se você está curtindo esse episódio, deixa um like, comenta ou avalia o podcast aí na sua plataforma. Isso faz muita diferença para a gente continuar crescendo. Bora voltar pro papo. Acho que a gente pode então passar para a parte de dinheiro mesmo, né? Assim, como que surgiu a escola? Eu não pensava em dar aula, nunca pensei. E aí teve uma época que surgiu a oportunidade de eu dar uma oficina de desenho numa escola daqui de Goiânia. E aí eu fui dar uma oficina de história em quadrinhos. E aí eu tava muito nervosa, assim, mas fui. E aí eu dei a oficina, as crianças todas muito empolgadas, mas também fazendo muita bagunça. E eu tentando administrar toda a questão e aí eu tentando explicar alguma coisa, né? E aí eu desenhei um personagem de um cachorrinho. E aí veio um menininho e falou assim, tia, olha, eu fiz. E aí a hora que eu vi o desenho dele, que eu tinha ensinado, eu falei, é isso. Foi nessa hora que eu decidi que eu queria ser professora. Que doido. E aí meio que foi vindo ao mesmo tempo. Algumas pessoas, uma conhecida minha pediu para eu dar aula pro filho dela. E aí eu comecei a dar aula pros meus vizinhos do condomínio que a minha mãe mora. Uhum. E aí comecei a montar uma salinha menor aqui. E aí eu dava 2 aulas por semana. E aí davam 2 pessoas. E aí foi aumentando. E aí, quando eu vi, eu tive que sair do escritório que eu estava trabalhando para ficar só dando aula mesmo. Nossa, que bom. Que legal. Essa coisa que você falou aí, né, da decisão, do momento que você falou, nossa, é isso, né? Em que você conseguiu passar a informação, né? O que você sabe para uma outra pessoa, né? Uhum. Eu acho que é o momento que a gente pode chamar do compartilhamento, né? Você conseguiu compartilhar uma coisa que parecia que seria só sua Uhum. e você conseguiu fazer como se fosse uma multiplicação, né?
Eu sinto isso muito na música. Eu falo que eu comecei a música, eu acho que foi de uma maneira muito egoísta, de tentar me expressar. Ou então, quando fui fazer show, então para mim, né, ter um palco, ter uma luz que tivesse no meu holofote, né, que tivesse o holofote em mim. E aí, depois que passa um tempo, você percebe que não é sobre a gente, é sobre o outro, né? Aí quando você começa a fazer para o outro, eu acho que fica muito mais legal. E é É, onde faz sentido, né? e influencia muito, né, o outro no que você Sim. tá fazendo. É. Quando eu percebi que a banda era capaz de deixar alguém feliz, né? Com a gente tocando e tal. Ou então, mesmo quando faço um vídeo, né? Eu entrego um vídeo e o vídeo representa o que é a marca, eu falo, nossa, é isso. Aí eu falo, não, tá tudo bem, porque você tá repassando uma coisa, né? Você tá conseguindo passar pra frente uma coisa que parecia que era só sua, né? Sim. Eu gosto muito desse sentimento. E aí, então, você falou, não dá mais, vou fazer só, né? Vou ter que sair do escritório, vou ter que ter seu próprio negócio, né? Hoje, então, você é exclusiva nisso, né? Sim. E como é que é a sua relação com o dinheiro disso? Como é que você falou assim, nossa, vai dar para ser viável isso que eu tô fazendo? Eu acho que eu comecei num lugar muito confortável, porque eu ainda morava com a minha mãe, então eu não tinha, assim, uma obrigação de contas. Então, eu acho que isso já ajuda bastante, né? Você não ter uma obrigação de ter que pagar uma conta no final do mês. Então, começou uma coisa muito pequena mesmo. Então, no primeiro ano, que foi em 2021, tava na pandemia. Então, vinha todo mundo de máscara e tal. Eu tinha pouquíssimos alunos. E aí, um ano depois, eu acho que eu fui ter 30 alunos, e aí foi aumentando, aumentando. Então, foi uma coisa muito devagar. Foi lento o processo. E qual foi a outra pergunta? E engraçado, isso que você falou faz muito sentido, né? Eu acho que você falou que começou numa posição confortável, né? E nem todo mundo tem isso, né? De às vezes falar, tem gente que não tem condição de ficar, por exemplo, sei lá, um ano esperando, né? Fazer dar certo, né? Eu também tive esse benefício, né? Eu vivi, sei lá, os primeiros 15 anos da banda com a minha mãe, tava com a minha mãe, tava tudo bem. Apesar de trabalhar com outras coisas, né? Como eu já falei algumas vezes, sou formado em economia, né? Então eu trabalhava com isso também. Mas mesmo assim, sempre com aquela garantia de que tá tudo bem, minha mãe tá pagando todas as contas. Sim. E isso é uma realidade boa, né? Mas a ideia como é que foi que você falou assim, aliás, quanto tempo demorou para virar, falar, não, é financeiramente viável isso aqui que eu tô fazendo, né? Quanto tempo? Eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, É. para realmente ter uma estabilidade. Em termos de negócio, você é até rápido para pensar. Quando vai abrir uma empresa, né? Sim, aham. Com 2 anos, normalmente ainda você está trabalhando para pagar o que você tem da conta, né? Assim, você está se sustentando, né? E aí, ele, por terceiro para quinto ano, você começa a ter um lucro. Então, considerando, se isso for. Considerando como é uma empresa, né? Uma escola é uma empresa também, né? Então foi bom, tá? É uma boa caminhada, né? É. E você se considera uma mais artista ou empreendedora? Olha, eu acho que hoje em dia mais empreendedora. Eu acho que eu sofro bastante com esse lado empreendedor e eu tô, assim, aprendendo na marra como que faz. Mas hoje em dia é mais isso mesmo. A gente passa a pensar menos na operação, né? Que é dar aula, que é desenhar também, né? E ficar mais pensando na estratégia, né? O que é que eu tenho que fazer para tal coisa melhorar, para isso aqui funcionar melhor, né? E hoje em dia a escola vai crescendo e eu tenho contas para pagar da escola. E isso me tira do sério. Eu fico com medo de diminuir os alunos e eu não ter o dinheiro para pagar as outras contas da escola, que tem contador, tem a outra professora, tem internet, tem limpeza, tem os materiais, tem muita coisa. Então, mas tá dando certo. E você equilibra bem, assim, suas contas pessoais com as contas da escola? Isso é bem dividido? É bem dividido, tem uma conta separada. E
eu pago todas as contas primeiro e aí no final do mês eu vejo o tanto que sobrou pra mim, né? E aí deixo sempre um dinheiro de reserva lá também. Massa, legal. Muito bom. A banda, a gente existe desde 2005, né? Então vai fazer 20 anos. Eu lembro que quando a gente começou, lá, assim, a gente foi de 2005 a 2009 com 5 pessoas. Daí, a partir de 2009 foram 3. Quando começou 2009, a gente começou a ganhar dinheiro. O primeiro dinheiro a gente já fez, vamos dividir por 4. Aí todo mundo, mas vocês são 3. O quarto elemento é a banda, né? Para a banda ter dinheiro. E isso é o procedimento até hoje. Né? E assim, a gente era muito criancinha quando fez isso, né? Muito no começo das coisas, não tinha nem 20 anos. A gente falou, vamos fazer assim. E assim é até hoje. A gente às vezes acha que arte, faria de graça isso aqui, né? É isso, a real é essa. Se eu não precisasse de dinheiro, eu faria de graça. Eu tocaria de graça, eu faria vídeo de graça. Então tem esse momento que você fala assim, não, mas eu tenho que botar um preço, porque eu tenho conta, né? Porque eu também sou um ser humano e vão me pegar se eu não tiver dinheiro. Como é que foi para você precificar? Foi difícil? Foi fácil? Foi muito difícil pra mim. Eu comecei pesquisando os valores, assim, de professores e eu comecei deixando que as pessoas pagassem por aula no final do mês. Por exemplo, se a criança viesse só em 3 aulas, eu só cobrava as aulas que ela viesse. E já aconteceu muito da pessoa não me pagar, para vir nas aulas e não me pagar. E já aconteceu muito também de ter aula com uma pessoa só, a pessoa marcar, não vir, eu ficar esperando, e aí eu não cobrava depois. E aí, isso eu já aprendi. Eu cobro no início do mês e eu faço uma mensalidade. Vindo ou não vindo, a pessoa paga a aula, porque eu tô aqui. A sua parte está sendo feita, né? Exatamente. Isso você já corta um caminho, né? E hoje, como é que as pessoas descobrem, assim, atualmente, como é que você faz captação de novos alunos? Como é que é feito isso? Pelo Instagram. Pelo Instagram. Tô fazendo agora alguns vídeos de propaganda e realmente dá retorno, porque as pessoas, hoje em dia eu acho que se você não tiver Instagram, você não é visto em lugar nenhum. Então, realmente é pelo Instagram, ou boca a boca também, mas é menos. Entendi. E você lida bem com essa parte desse posicionamento, né, online? Não, eu não gosto não. Não gosto muito de fazer vídeo, eu acho difícil, porque às vezes tem um texto pronto e eu acho difícil, eu acho que eu me sinto forçada pra falar. Então, mas assim, as pessoas falam que não acham isso quando vem o vídeo, mas eu fico assim, meu Deus, tá muito forçado. Mas, enfim, é uma coisa que tá dando retorno, então eu vou continuar fazendo. Entendi. Tem uma equipe de marketing hoje ou é você mesma que... Eu contratei uma pessoa pra gravar e pra fazer o tráfego pago. Legal, massa. É muito importante isso mesmo. E eu nunca senti você sendo também forçado, não. Achei bem natural. Nossa. Achei natural. O formato de comunicação chamado vídeo, ele é antigo. A gente nasceu, já tinha cinema, já tinha televisão, já tinha tudo. Tava tudo lá. Sempre esteve, né, na nossa cabeça. Não é como o celular, que a gente começou a vida sem celular, de repente, um celular. Mas a comunicação, a gente se comunicar através do vídeo é a novidade, né? A gente vê o filme, a gente entende a lógica de tudo, mas a gente não entendeu ainda que a gente é capaz, né, de fazer isso. Sim. Com o celular, com câmera, do jeito que for. E esse é o desafio maior das pessoas. E eu vejo que a galera também mais recente aí, a galera que já nasceu e o celular já existia, por exemplo, no curso lá que eu estava dando de filmagem com o celular, teve uma menina de 14 anos. Ela, assim, é normal comunicar pelo celular. Isso? É isso, né? Aqui tá a câmera e aqui eu vou falar. E pronto. Entendeu? Já é natural. É natural. Muito louco isso. Hoje a sua renda, então, principal é da escola, né? Sim.
E o livro? O livro te gera uma coisa financeira também? Quais são as Gera. suas fontes de renda, quero dizer? A principal é a escola, com certeza. Mas o livro, ele teve um retorno muito bom para mim. Eu consegui uma lei de incentivo municipal para fazer o livro e eu consegui publicar 1.000 unidades. Nossa. E tá praticamente todo vendido já. Eu já tô tentando pensar numa segunda edição do livro, porque eu já não tenho mais. Que massa. Então, não chega a ser uma renda, né? Mas ele deu um retorno para mim. Então, para mim isso foi bastante gratificante, principalmente em escolas. E aí, as turmas usam, principalmente no terceiro ano do ensino fundamental, que é quando eles aprendem sobre Goiânia. Então, tem muitas escolas, muitas não, algumas escolas que adotaram, e às vezes eu vou lá e dou palestra, e eles me perguntam sobre o livro. Legal, Isabel, que massa. Então, é muito legal, mas não chega a ser uma fonte de renda. Entendi. Nossa, mas é legal, hein? Você pensar. Já pensou em fazer outro livro? Sim, tá em produção o meu segundo livro. Que legal. E já dá pra ter algum spoiler, não? Vai ser sobre a história do samba. Que legal, que massa. E vai ter a Carmen E também. a Carmen vai estar. Essa era a minha próxima pergunta. Que massa. Eu conheci a Carmen, que é a personagem que está no livro, muito antes de conhecer a Isabel. A história é a seguinte: eu estava no Instagram, rolando igual todo mundo, e aí de repente alguém publicou uma foto dessas, já era Goiânia, Carmen em Goiânia. Aí eu olhei e falei, cara, que incrível isso, não é possível. Porque eu acho que eu já tinha visto, sei lá, essa coisa do desenho misturado com a realidade, assim, mas eu nunca tinha visto em Goiânia. E eu falei, nossa, isso é incrível. E eu acho que o seu Instagram na época, não sei se tinha seu nome exatamente. Não sei também, não lembro mais. Eu não lembro. Eu acho que não tinha, porque, enfim, eu não sabia seu nome. Eu sabia o nome da Carmen e era isso. Eu seguia a Carmen. Eu ficava assim, ó, quando é que ela vai estar em tal lugar em Goiânia? E ficava nessa, né? E fui ligar a Carmen a você, acho que deve ter só 2 anos, coisa assim. E eu conheço a Carmen, sei lá, a Carmen é de quando? Quando é que ela veio pra Goiânia? Nossa, acho que foi quando eu voltei, né? Então deve ter sido 2019. 19, olha. Então, são, 6 anos. fui ligar, aí demorei muito para ligar uma coisa na outra. Isso é ótimo, isso é legal, é isso mesmo, né? Hoje você entende sobre gestão financeira ou você paga alguém para fazer essas coisas para você? Você tem um contador, né? Você falou? Tenho. Eu não entendo muito, eu acho que o principal que eu fiz foi fazer uma conta separada para a escola e aí ir tirando os gastos dessa conta. E eu tento fazer um controle de gastos e é isso que eu faço. Planilha? Ou é meio que... Eu fiz uma planilha, sim. Massa, legal. E você não falou o motivo do nome da escola. É mesmo. Então, eu não falo muito sobre isso porque, na verdade, Tarsila era o nome da minha cachorrinha. Foi minha cachorrinha da infância. Olha. E assim, ela foi muito especial pra mim. Ela morreu tem 2 anos. Nossa, E aí ela tava viva quando eu comecei a escola e tal. E aí foi meio que uma homenagem pra ela, sabe? Mas aí já era o nome da artista, e aí quando perguntam eu falo que é por conta da Tarsila do Amaral. Mas é mais por conta da minha cachorrinha. E é engraçado que hoje em dia muita gente me chama de Tarsila. Porque... Por causa da escola, Massa, legal. Que massa, é um jeito de você manter a cachorra viva também, né? A cachorrinha tá aí. Legal, que massa. Você sente que você encontrou um propósito na sua vida? Sim, eu sempre pensei, eu acho que um propósito que eu sempre quis ter foi de tentar melhorar a sociedade, de fazer alguma coisa pela sociedade. Então, quando eu vejo as crianças felizes aqui, eu podendo ensinar, eu acho que isso me traz bastante propósito. Massa, legal. Você vê o propósito como educadora e como artista também? Sim. Como artista, no caso,
ilustradora com os livros, sim. Porque eu também tô compartilhando esse conhecimento. Mas eu acho que eu ainda tô tentando me descobrir, voltar naquela Isabel que gostava de desenhar só por desenhar, sem ter uma função, exatamente. Uhum. Legal. Porque isso também pode ser um propósito, né? Total. Você... É. Mas eu ainda não me deixei ir tanto nesse lado. Entendi. Para quem tá te ouvindo agora e sonha em viver da própria arte, o que você falaria para essa pessoa? Olha, eu falaria que é muito difícil, eu acho que não é fácil, é um caminho que muitas pessoas até julgam, né? Que é um caminho que vai contra a maré, né? Mas que é muito gratificante e eu poderia ter seguido outros caminhos, poderia ter sido arquiteta, poderia ter, sei lá, feito medicina, mas eu não seria feliz. Então, eu acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade, né? Sim. Então, eu acho que vale a pena. Então só dá para seguir se for realmente o que você quer, né? Sim. Nesse mundo. Você sempre teve apoio da sua família? No meu caso, eu sempre tive o apoio para eu fazer o que eu quisesse. Mas nunca foi assim. Enfim, nunca foi tão direcionado. Tipo, vai ser artista. Não, o que você quiser, não importa. Aham. Sabe? Então eu sempre fui meio no começo ali, né? Eu sempre estava muito, muito perdido. Eu acho que é por isso que eu fiz economia, e aí eu mantive a banda. Teve uma época que eu tinha a banda, a economia e a produtora de vídeo. Uhum. Mais por esse medo de não saber como é que vai ser amanhã. Aham. E eu sabia que uma hora, né, que eu ia precisar pagar minhas contas e eu tinha que resolver tudo. Né, então, como é que é? Você teve esse apoio? Eu acho que foi mais ou menos igual você também, assim, não tinha aquela coisa direcionada, mas eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas eu acho que, principalmente no ensino médio, a gente não é mostrado todas as possibilidades. As escolas querem que a gente faça aqueles cursos mais famosos para poder dar o nome para a escola, né? Então, eu acho que eu fui mais ou menos no que me era falado no ensino médio. E aí, no caminho, no trajeto, eu fui me encontrando mais. Mas eu sempre tive o apoio da minha família, assim, Legal. Até hoje. até hoje. Isso é muito bom. É. Isso é muito bom. Bom, então é isso. Isabel, muito obrigado por me receber aqui nessa escola. Fico muito feliz de estar aqui, de ter subido aqui, nunca tinha vindo aqui. E onde você está? Conta para as pessoas assim, o endereço aqui, né? Onde fica e onde as pessoas podem te encontrar também. Então, a gente está aqui no setor Marista, na rua 144, número 86. E pode me encontrar pelo Instagram, @Tarsila Espaço Criativo. Então é isso. Muito obrigado para você que ouviu ou assistiu ao Negócio da Arte. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!